paz do Senhor Jesus. Saudamos a todos que participam desse trabalho com os jovens e que é importante de tudo aquilo que o Senhor tem mostrado e orientado para o crescimento e o entendimento daquilo que é a palavra, que é a doutrina. O assunto nosso, dos jovens, trazido para esse momento, é sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, para nós podermos entender a importância e o que está na palavra de Deus a respeito da história de Jesus, do ministério do Senhor Jesus, daquilo que Ele operou no seu tempo que esteve aqui conosco. E o texto básico para nós está em João 14, 19, que diz assim: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Qual a importância desse texto em relação àquilo que o Senhor tem nos mostrado? É bastante natural quando os jovens folheiam, quem folheia a Bíblia, estou dizendo os jovens que nós falamos especificamente a eles, vão ver que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4. E esses evangelhos, na palavra de Deus, eles destacam com um propósito profético daquilo que já estava na palavra desde há muito tempo. Quando nós vemos assim os evangelhos especificamente, nós vemos que todos eles contam a história de Jesus. Narram o ministério dele, do nascimento até a morte e ressurreição. Alguns têm alguns detalhes específicos e outros repetem os mesmos fatos em uma ótica diferente do outro, mas todos contando a mesma história, o mesmo momento. E pode se perguntar por que não se escreveu um livro só a respeito de Jesus e 4 que foram colocados. Ora, o propósito dos evangelhos é apresentar o Senhor Jesus no seu ministério terreno. Nós vemos que desde a palavra de Deus, nós vemos no livro de Mateus, que ele tem um aspecto. O que Mateus apresenta Jesus? O livro de Mateus apresenta Jesus como o Messias, o Rei, aquele que veio para estabelecer o reino. E é endereçado especificamente aos judeus. Os judeus aguardavam o Messias. E Jesus é apresentado ali como o Rei dos judeus. O livro de Marcos, ele é o mais curto deles. E ele apresenta Jesus aos romanos. Ora, os romanos é um povo dominador. É aqueles que estavam, na época, no governo mundial, todo mundo organizado estava na mão dos romanos. E eles não queriam outro rei a não ser César. Mas a eles era apresentado um servo, Jesus, o servo, aquele que veio para servir. E, dessa forma, nós vemos aquilo que Jesus fez como servo, como aquele que vem em obediência ao Pai para cumprir o projeto de salvação. Aí nós vamos para Lucas. Lucas é o mais extenso, ele é o maior. Lucas é o maior, sim, tem alguns detalhes específicos, inclusive, quanto ao tempo que o Senhor Jesus nasceu. Ora, Lucas, ele detalha muito. Lucas era historiador e era grego. Lucas, qual a nacionalidade de Lucas? Grego. Então escreve, Lucas era grego. Escreveu outro livro também, o livro de Atos. Quando ele apresenta Jesus, ele como grego, os gregos que é tudo voltado para este mundo, a sabedoria, o ensino, a filosofia, aquelas coisas voltado para o homem, aí Jesus é apresentado a eles como o homem perfeito. Jesus, filho do homem, Jesus, o homem, Jesus, aquele da sua humanidade. Agora nós vamos para o Evangelho de João. João, ele é específico para nós, cristãos, crentes em Jesus. Ele apresenta Jesus como Deus. Que coisa boa, né? Jesus como Deus. Então nós temos Jesus como Deus e aprendemos no livro de João Jesus como Deus. Vamos detalhar um pouquinho mais a respeito disso aí, para a compreensão dos jovens e a importância disso. Desde lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 27, 16, ele estabelece ali, dentro daquilo que é a respeito do Senhor Jesus profeticamente, o tabernáculo. Se nós vemos a respeito do tabernáculo, não é o nosso propósito aqui explicar nada sobre o tabernáculo, mas quem já conhece vai entender melhor. Quem não conhece, é uma oportunidade para poder ler a respeito do tabernáculo. Temos literatura disso, e pergunte também ao seu pastor, o diácono, ao seu professor de jovem,
que ele vai te explicar alguma coisa a respeito do tabernáculo. E quando se fala da porta, porta especificamente, nós sabemos quem é. Eu sou a porta, Jesus é a porta. Então estabelece ali daquilo que são as cortinas cobertas de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. A púrpura, ela faz a referência ao livro de Mateus, que é a vestimenta dos reis, e lá em Apocalipse 4, 6 e 7, né? Aí nós vemos também dois links ali, lá no Velho Testamento e agora no Novo Testamento, que havia um trono como um mar de vidro semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, outra vez 4, cheios de olhos diante e por detrás. E havia o leão, o versículo joga o versículo 8, que ele diz o seguinte: do leão, o segundo animal, o bezerro, o terceiro como rosto de homem e o quarto animal como águia. Então vamos lá. Então nós temos, no tabernáculo, nós temos a cortina lá de púrpura, que apresenta o livro, profeticamente, o Evangelho de Mateus, e o leão. O leão é a realeza, o rei. Então, Apocalipse, e nós vamos lá, Êxodo, fala exatamente do que é o Senhor Jesus, da apresentação dele como rei. O carmesim, Marcos, linka com o bezerro, o animal de carga, o animal de trabalho. É Jesus, o servo. Como nós vemos em Lucas, o Evangelho de Lucas fala sobre o tecido branco e o rosto como rosto de homem, fala da humanidade de Jesus. O azul, que é a realeza, e a águia, que voa no alto, é o livro de João, Jesus como Deus apresentado a nós. Aí quando os romanos veem Jesus como servo, os gregos como homem, os judeus como rei, e a igreja como o Senhor nosso Deus. E quando o texto básico nós diz assim, o mundo não me verá mais. Então o entendimento a respeito de Jesus profeticamente nos evangelhos é um alcance privilegiado para a igreja fiel. Os outros têm conhecimento histórico, aqui que foi, pode aprender, pode ler, pode dizer, mas conhecer Jesus, saber quem é Jesus, entender o projeto de salvação, entender como Deus opera, é somente para o fiel. E aquilo que o mundo não viu. O mundo desenha Jesus, faz o que for, mas a igreja tem Jesus no coração, Jesus como Senhor de sua vida. E nós vemos aqui alguns destaques dessa especificidade a respeito dos 4 evangelhos. Quando você lê o livro de Mateus, destaca lá na genealogia. Começa dizendo a genealogia de Jesus, falando a genealogia de Davi, para mostrar que Jesus era filho de Davi. Jesus, ele era da linhagem real. Não é sem propósito que quando você começa o livro de Mateus, você vê, olha, Mateus chegou e falou para os judeus, está vendo Jesus? Ele é filho de Davi. Ele faz parte da linhagem real. Ele tem direito ao trono, porque ele é o filho de Davi. Quem entendeu isso sabe, olha, Jesus na sua realeza. E como nós vemos no Velho Testamento, que faz a referência a isso em Zacarias 9:9. Ele diz assim, alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Aí vocês lembram daquele texto, olha, na Bíblia tem um texto que fala quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra em um animal de carga e ali eles falam, hosanas, hosanas a quem? Hosanas ao filho de Davi. Isso estava lá em Zacarias, Velho Testamento, mostrando este momento, ou seja, a expressão profética da palavra, trazendo o entendimento de Jesus como o rei. Jesus é o rei. E temos também no Velho Testamento, Isaías 32:1, que diz que eis aí reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Olha só como a palavra de Deus no Velho Testamento, em vários textos, mostra Jesus como rei. A referência ali é a respeito do Senhor Jesus. Da mesma forma, em Jeremias 23:5, quando fala a respeito do Senhor, diz o seguinte, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo.
justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e justiça na terra. Ora, a quem Jeremias está se referindo, se não é ao Senhor Jesus, aquilo que é o propósito do Evangelho de Mateus, apresentar esse rei profetizado na palavra que se cumpre Jesus como o grande rei. Bem, agora como servo, nós temos a referência em Isaías 42, que diz o seguinte: eis aqui meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Olha, Isaías fala de um servo. Que servo é esse Isaías fala? A respeito de quem Isaías profetiza? A respeito de Jesus como servo. Aquilo que aquilo que Marcos apresenta no seu evangelho. Jesus como servo. Aquilo que está na palavra, profetizado, definido. Também como homem tem Isaías 52, 13, que diz que eis que meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Estão entendendo? Às vezes pode parecer um pouco mais confuso, que o propósito nosso aqui não é dar aula a respeito disso, é dar um facilitador para que o professor na igreja de jovens possa levar essa palavra e detalhar, que nós vamos detalhar muita coisa não. Às vezes você pode ficar em tempo maior dentro daquilo que é o propósito da necessidade da igreja local. A igreja local às vezes tem uma necessidade, você pode se deter mais num tema ou outro para que assim haja um proveito melhor desse ensino. Aqui nós fazemos apenas uma análise para facilitar. Também como filho do homem, Isaías 7,14, porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha só, por que Isaías se refere ao nascimento de Jesus? Ele está apresentando Jesus é homem. Emanuel, que é Deus conosco, é Deus que se fez homem, Deus que se fez carne, Deus que está aqui conosco. Então o seu nome será Deus conosco. Uma mulher gerou um filho, uma virgem gerou um filho, gerada pelo Espírito Santo. Está ali o cumprimento profético desse texto de Isaías e que em Lucas é detalhado em todo esse aspecto. Agora você vai ver o seguinte, olha, quando vocês leem em Marcos, que é o menor de todos, você vê que não tem genealogia. Por que não tem genealogia? Já começa logo direto na história. Porque ao escravo, ao servo, não interessa a descendência dele. Ninguém faz referência, ó, aquele servo é filho de quem? Ninguém quer saber. Agora, se fala da realeza, é imprescindível que sabe de qual é a sua geração, de onde ele é gerado, para saber se ele realmente é o rei. Agora, em Lucas, existe também uma genealogia. Quando você for ler a genealogia em Lucas, vai ver que ela é diferente de Mateus, que Mateus era parte de Davi até Jesus. Agora, em Lucas, ela vai até Adão. Ela começa de Jesus. Então, ela faz assim, ela vai voltando. Em Mateus, ela de Davi até Jesus. Em Lucas, é de Jesus até Adão. Ao invés de parar na descendência de Davi, ele vem até Adão e Adão de Deus. Ou seja, mostrando que Jesus é o homem. Então, ele mostra desde o homem criado, Adão, até Jesus que nasceu. Aí não é sem propósito isso. Então, por isso você vê por que aqui vai até Adão, porque ele está mostrando Jesus como homem. Então, daquilo que nós vemos nesse aspecto, é importante para os irmãos entenderem tudo isso aí. Então, nós vemos aqui nos evangelhos a importância do entendimento. Na hora que você for ler o texto, é bom você detalhar, ler com atenção para poder compreender tudo isso aí. Então, em tudo aqui que o reino de Deus, a respeito do reino do Senhor, do reino eterno, é Jesus revelado nos evangelhos, Jesus revelado na palavra, Jesus mostrado ali. Ali nós vemos o que ele fez no seu ministério e aquilo que ele deixou por herança para a igreja, que o Espírito Santo agora está nos mostrando. Desde quando Jesus foi aos céus, assunto aos céus, e com a promessa de voltar, deixando o penhor, que é o Espírito Santo,
que a garantia que ele volta, ó, a garantia que eu volto está aqui, o meu Espírito Santo está aqui. Essa é a garantia. Ele foi, ó, esse é Espírito que vai mostrar a vós que Jesus está vivo. Ele que mostra. Então, ele que revela tudo isso. Ele que mostra na sua palavra toda a referência que nós temos a respeito do Senhor Jesus, da sua realeza como servo, como homem e como Deus, daquilo tudo que é a referência da palavra do Senhor. Percebe que quando nós falamos a respeito do Senhor Jesus, nós falamos daquele que é o Senhor nosso Salvador. Então, o Evangelho 4, a referência dele desde o Velho Testamento até em Apocalipse e os Evangelhos fechando a palavra de Deus. Então, caros jovens, partem desse princípio, desse ensinamento, desse estudo e desenvolvam mais da palavra de Deus e daquilo que vocês podem trazer de proveito nesse estudo, não só para vocês, mas traz para nós também, porque nós demos aqui uma contribuição, queremos o retorno que vocês aprenderam e somaram para nós trazermos aqui. Então, a todos, a paz do Senhor Jesus.